homenagem, contempla a obra O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, sendo este o tema central da 30ª Jornada Espírita. E hoje, para colaborar conosco na exposição do tema, temos o nosso companheiro Sidney Lourenço de Souza, conhecido de muitos de nós, natural ele do Rio de Janeiro, residindo em Florianópolis, catarinense, quase catarinense, portanto, trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, e um dedicado trabalhador do nosso movimento espírita catarinense, auxiliando a nossa Federação Espírita nas vice-presidências de Finanças e na vice-presidência de Mediunidade, estendendo a sua tarefa a todo o Estado, auxiliando o movimento espírita com as suas exposições, com os seus seminários, com os seus trabalhos federativos. E hoje o Sidney vai nos trazer o tema, o Código Penal da Vida Futura. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, na montagem do Livro dos Espíritos, ele percebe que o conteúdo apresentado pelos Espíritos poderia ser dividido em 4 grandes tábuas de matérias de estudo. E assim ele montou o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte, que ele vai falar justamente da criação, da formação, do início, da origem de tudo. A segunda parte, ele vai falar do mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira parte, ele vai falar das leis morais. E na quarta parte, ele vai falar das penas e consolações. A primeira parte, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos e define as questões, ele está mudando o paradigma espírita, ou melhor, mudando o paradigma da humanidade. Até então, o conhecimento apresentado estava dentro de princípios materialistas, ou dentro de filosofias teológicas, ligado à crença que sempre perdurou ao longo do tempo. E quando ele começa a questionar os espíritos, ele percebe que a resposta dada pelos espíritos, ela mudava o paradigma da humanidade em relação a Deus, em relação à criação do mundo, do universo, em relação ao espírito, o ser imortal. Ao quebrar esses paradigmas e ele verificar que os conceitos apresentados pelos espíritos mudavam também a postura da criatura perante o Criador, naturalmente precisaria entender por que essa postura é diferente. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma análise, uma comparativa, principalmente no item 17, que são 17 itens à introdução. Ele vai dizer que de alfa a ômega, entre o homem e Deus, há um espaço, há um buraco. Como existia, ao ver os astros, que a ciência de então identificava espaço entre os astros. Mas ao estudar melhor a ciência, verificou que nada é vácuo, nada é sem alguma coisa. Havia algum tipo de matéria. Na mesma analogia, ele faz entre o homem e Deus. Se nós observarmos, a doutrina espírita, ela foi publicada, veio o seu advento em 18 de abril de 1857. 2 anos depois, Darwin publica a teoria da seleção natural das espécies. Darwin, então, através da sua teoria, apresentava toda uma ligação das espécies mais simples até o homem. Mas do homem até Deus havia um espaço, um buraco, que ciência nenhuma tinha preenchido. Se nós voltarmos teologicamente, na visão teológica e no atavismo psicológico criado ao longo do tempo, pelo conhecimento apresentado, nós vamos verificar que foi preenchido esse espaço com a ideia de inferno, purgatório, de céu, um destino determinante para os indivíduos. Aqueles que foram bons iriam para o céu. Aqueles que não agirem corretamente iriam para o inferno. E aqueles que forem mais ou menos ficariam no limbo. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Ficaria nesse purgatório, nesse sofrimento. E muitos até, ao analisar a questão
do inferno da Igreja Católica, e depois de assistir o filme Nosso Lar, alguns disseram assim para mim: Sidney, o inferno, o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Porque o inferno católico parecia ser mais justo, mais legal do que o umbral. Principalmente quem assistiu o filme Nosso Lar e viu a situação do nosso querido André Luiz. Mas essas revelações, esse entendimento, com o conceito espírita, começou a ser modificado. Allan Kardec, então, no livro Céu e Inferno, ele vai fazer uma análise dessa perspectiva teológica sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, principalmente sobre o destino da alma após a morte. Só que, ao fazer essa comparação e essa análise, ele identifica que havia leis que regem essas relações. E esse mundo espiritual, que na realidade ele passa a ser um mundo pré-existente e sobrevivente a tudo, pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual, mostrando então que esse mundo espiritual, a partir da mudança de conceitos apresentado na primeira parte do Livro dos Espíritos, o entendimento sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, se torna de fundamental importância para a compreensão do processo da mudança de paradigma em relação às questões que o mundo apresentava. Só que esse mundo espiritual, existem leis que o regem, as leis divinas. Se essas leis são as leis divinas, baseado na própria visão ou entendimento de Deus, que agora não é mais aquele Deus antropomórfico, na figura do homem velho no trono, mas sim a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, esse ser, dentro dos seus atributos, ele é perfeito. Se ele é perfeito, as leis que ele cria, ou a partir dele criada, elas são perfeitas. Então as leis universais, as leis morais, elas são perfeitas. E Allan Kardec então questiona os espíritos na questão 614 e 615, a respeito da lei de Deus. Os espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então daí podemos tirar alguma conclusão, que a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, seja nós espíritas ou qualquer um que se encontra no planeta de provas, expiação e transição para o mundo de regeneração, é uma consequência do desprezo a entendimento ou a prática das leis naturais, as leis divinas. E Allan Kardec, então, aprofundando, pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? Na questão 621. E os Espíritos respondem: na consciência, ou seja, cada um de nós trazemos impresso ou registrado em nós as leis de Deus. Por quê? Porque a nossa origem é divina. E se a nossa origem é divina, nós fomos criados por Deus, e a partir do momento que somos criados, somos espíritos imortais. E por sermos imortais, a lei de Deus, ela nos impulsiona para frente, para o crescimento. E é a única que rege os nossos destinos. Então, desde o momento que eu desprezo essas leis, que eu desconsidero essas leis e deixo de as praticar, sofro as consequências de agir contrário a essas leis. Então, a lei de Deus é única para a nossa verdadeira felicidade. E ele, então, ao concluir e verificar que essas leis, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis naturais, quando o homem, quando o ser humano, quando o espírito imortal deixa de praticá-la, tem as consequências. Daí então surge a quarta parte do Livro dos Espíritos, que é as consequências de praticar ou não as leis divinas. Então, para que pudesses entender bem o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, então, ele desenvolveu matérias, conhecimento, análises e escritos diversos a respeito de cada parte dessa. A primeira parte ele vai desenvolver em A Gênese. A segunda parte ele vai desenvolver em O Livro dos Médiuns. A terceira parte ele vai ampliar e analisar em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte ele vai então fazer uma análise profunda justamente no livro O Céu e o Inferno. Então, estudar o Espiritismo, é necessário que se estude o Livro dos Espíritos e as 4 obras posteriores, que nada mais é do que o desenvolvimento do próprio Livro dos Espíritos. Daí, então, teremos um conceito correto do Espiritismo. Mas a partir do momento
que nós somos espíritas e aceitamos o espiritismo como uma teoria de vida e uma crença e uma religião, uma doutrina, esse conhecimento ele é contrário, ou melhor, ele vem de encontro, ou vai de encontro a todos os conhecimentos religiosos até então apresentados. Como o espiritismo não pratica e não, de uma certa forma, não valoriza o culto exterior, ele valoriza as questões pessoais, o resultado do conhecimento ou não desse espiritismo, do espiritismo, é relação individual a cada um. Não existe em hipótese alguma nenhuma situação na matéria, no mundo material, nas casas espíritas, em qualquer lugar, que verifique quem pratica ou não as leis ou o conhecimento pelo espiritismo. Então, mostrando que, tirando a culpa da ideia que sempre houve nas crenças do passado, a culpa de alguém, de Adão e Eva ou algo parecido, começa a colocar a responsabilidade agora na mão de cada um. Então, a partir do momento que nós temos a responsabilidade dos nossos destinos, é preciso então que a gente mude o nosso modus operandi de como a gente se relacionar com Deus. Daí então, o conhecimento é fundamental como espírito imortal para que a gente entenda em que nova fase nos encontramos em termos morais, em termos de conhecimento e principalmente em termos emocionais. Ou seja, a nossa relação com as leis divinas e com Deus, ela muda radicalmente. Ela passa a existir com novos parâmetros. Por isso que eu não posso aplicar, por analogia, o conhecimento espírita comparativamente a crenças outras. Desde o momento que eu faço isso, eu reduzo o conhecimento espírita. Porque a doutrina espírita, ela não é melhor do que nenhuma outra doutrina. Mas é uma doutrina natural. A diferença é que ela é natural, está na natureza. Ela não depende dos espíritas para existir. Nunca dependeu de Allan Kardec para existir essas leis. Por quê? Porque ela é natural. Sempre existiu, em qualquer época da humanidade. A relação dos espíritos com o mundo corporal sempre existiu. Allan Kardec, ele, aprofundando essas análises, ele vai chegar à conclusão que, a partir do momento que nós, espíritos, agimos contrário a essas leis divinas, existem naturalmente as consequências desse comportamento. E essas consequências, elas vão perdurar até que nós assim desejamos. Ou seja, o único que modifica, que transforma essa caminhada, somos nós. Então, a doutrina espírita dá a responsabilidade, tira a bengala psicológica, não tem mais motivo de a gente dizer que não sabia, pelo menos agora que eu acabei de falar, né? Então não pode dizer, eu não sabia disso, agora já sabe. Então muitas das vezes a gente para pensar e tenta voltar ainda à situação do passado, trazer ideias do passado. Tivemos períodos de adoração, e esses períodos de adoração ainda tentamos reviver o nosso comportamento ainda hoje. Nós tivemos um período chamado período da fitolatria, onde adoramos vegetais. Depois entramos no período da litolatria, ou antes da litolatria, depois da fitolatria. Depois a ideologia, ao período da mitologia, até chegar à ideia monoteísta da crença em um único Deus. E depois a modificação dessa crença nesse Deus com a visão que o Espiritismo se propõe. Daí então, verificamos que, à medida que nós, espíritos, temos consciência e somos senhores da nossa própria felicidade, o que acontece conosco após a morte do corpo físico? O que rege as nossas relações? Na questão 721, Allan Kardec questiona os espíritos perguntando: o homem, o ser humano, a sociedade, poderia reger-se apenas com as leis divinas? Apenas com as leis de Deus? E os espíritos dizem que sim. Mas como nós desprezamos as leis de Deus, é necessário leis especiais para regular as nossas relações no mundo social. Daí então, é que nós temos nos países a Constituição e naturalmente temos a relação civil entre os indivíduos e naturalmente temos o quê? Um Código Penal onde regula as relações ou os crimes cometidos dentro dessa sociedade. O nosso Código Penal, por exemplo, o princípio básico é: o que não é proibido é permitido,
E naturalmente aquilo que está enquadrado no código existe a sua punição. A gente pode até achar que não é bem assim que deveria ser, modificar. Ou alguém que consegue burlar ou passar por essas situações e não ser punido como a lei prescreve. Nada disso invalida a lei divina. Embora o homem possa manipular as leis que são criadas para regular a sociedade, os indivíduos, ele não modifica as situações das leis morais. Por quê? Porque ela não está ao bel prazer de cada um. São leis eternas e imutáveis como o próprio Deus. Por isso que a comparação desse tema, do Código Penal, da vida futura, até mesmo verificando a diferença em relação ao Código Penal que regula a relação aqui no Brasil, em outros países pode ter algumas características diferentes, mas o básico, o importante é que o raciocínio, a base desse conhecimento, vai estar nessas premissas apresentadas pelo Espiritismo. Sem elas, eu não entenderia, ou não vou entender, o Código Penal da vida futura. Então, o que nós vamos trabalhar nesses conceitos? Vamos pegar ipsiliter, como é que está apresentado pelo codificador, esse Código Penal, e vamos analisar a partir da situação em que eu me encontro como espírito imortal, sofrendo as consequências das minhas atitudes, dos meus atos. Então, se pudermos nos reportar a essas situações, seria interessante. Então, o primeiro ponto que nós podemos analisar é que, como Allan Kardec assim coloca, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Parece meio incoerente, porque se ele não conseguiu superar, corrigir todas as suas imperfeições, então a gente poderia pensar assim, poxa, mas por que Deus já não criou a gente perfeito, né? Que facilitaria. Só que para que nós sejamos iguais uns aos outros, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec define a respeito do espírito. Nasce simples e ignorante. Simples por não ser complicado, ignorante por não saber. Todos nascemos igualmente. Só para que aqueles que estudam e analisam outras questões, para que a gente possa ter ideia, o princípio espiritual, questão que o Livro dos Espíritos aborda muito bem, o livro vai falar sobre o princípio espiritual. O princípio espiritual passa pelos reinos minerais, pelo reino vegetal, pelo reino animal, onde ele começa a entrar em processo de individualização, e chega no reino hominal. O que caracteriza o espírito que chegou na fase hominal é a consciência de si mesmo, ou seja, ele sabe que existe, diferentemente da alma ou do princípio espiritual em processo de individualização que se encontra no animal. Por exemplo, o gatinho, por mais bonitinho que seja, por mais lindo que a gente abrace, beije e dá comidinha e durma na cama conosco, na próxima existência do gato, ele não vai reencarnar ainda como nosso filho. Da mesma forma que o gatinho, ou o cachorro, vamos falar melhor do cachorro, que esse é o mais raivoso, onde a gente o provoca, ele morder o pé do dono, ele não vai vir na próxima reencarnação dele sem dente, para reparar o passado. Não existe essa lógica dentro da estrutura dos animais. Por quê? Porque ele não tem consciência que existe. Já no homem, o espírito que chegou na fase hominal, ele responderá por aquilo que ele já tem consciência do erro cometido perante a vida. Então ele passa um processo de conscienciação. E essa consciência que ele gera, lhe faz ser responsável. Então, quanto maior é o seu livre-arbítrio, maior é a responsabilidade. Então, quanto maior a responsabilidade, as consequências devido a essa responsabilidade e o conhecimento que ele possui. Então, essa é a diferença. A questão 115, então, ela fala do espírito que chegou na fase hominal, que nasceu simples e ignorante. É nesse momento. O nascer simples e ignorante é nessa fase, quando ele sai da fase animal, que leva nas fases anteriores alguns bilhões de anos, até chegar na fase hominal, da questão 600 e diante do Livro dos Espíritos, podemos identificar isso.
E aí, ali, então, na questão 115, vai falar do espírito que chegou na fase hominal. Ao chegar na fase hominal, o desenvolvimento, diz os espíritos, é simples e ignorante. Ainda não é perfeito. Mas só que é um detalhe. Como somos filhos de Deus, somos criados por Deus, nós não somos perfeitos como Deus, mas somos perfectíveis, suscetíveis a adquirir a perfeição. Então, depois que somos criados, não morremos nunca mais, mas somos sujeitos ou somos levados a essa perfeição. Naturalmente, então, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, quanto mais se tornar imperfeito, mais ele terá as consequências dessa imperfeição. Por exemplo, está reencarnado no corpo que adoece, no corpo que tem essas deficiências que nós bem conhecemos, né? Que necessita de uma série de situações, de botox e mais uma série de coisas, né? Para botar as coisas no lugar. Então, esse corpo que tem uma correlação direta com o espírito reencarnado, por mais que a gente tente ajeitá-lo, ele está de acordo com o grau evolucional. Porque em mundos superiores, os espíritos não adoecem, os corpos não adoecem. Não há desequilíbrio. Pelo contrário, a morte, ela se torna uma transição natural. A infância é menor, tem um período muito curto. A nossa infância é longa, porque a nossa adaptação à estrutura fisiológica ela é necessária. Então a gente poderia romper muito fácil pela nossa imperatividade emocional, pelo desequilíbrio emocional. Então por isso que a nossa infância tem que ser para grudar bem no corpo. E tem muita gente que quer às vezes largar no meio do caminho. Mas é preciso passar esse processo. Por isso que o processo reencarnatório da alma, ela se completa aos 7 anos de idade. É um momento em que o espírito realmente está conectado diretamente ao corpo. E somente um espírito para um corpo. Porque às vezes a gente vê um aí que parece que tem vários espíritos junto dele, né? Mas é apenas influenciação ou comportamento da própria indivíduo. Mas essa teoria ou esse entendimento é importante, porque a partir daí eu vou entender como é que funciona o processo evolutivo. Mais um ponto. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, se alguém começa a pensar assim, ai meu Deus, eu estou passando isso, sofrendo aquilo, opa, qual é o motivo? A impureza ainda. Ah, mas eu não quero mais sofrer. Opa, melhora. É só melhorar, é fácil, tá? É rapidinho. Dá para reencarnar aí várias vezes o 3º milênio, né? Então é só se ajustando perante as leis divinas. Mas muitos acham, às vezes acreditam, que ao sair do corpo vai para o mundo espiritual e ele não vai voltar mais. Há uma necessidade da alma que já adquiriu informações, conceitos, pensamentos, de testar ou aferir esse conhecimento adquirido no corpo físico. Então, pelo nosso grau evolutivo, ainda precisamos estar na matéria para passar esse processo evolutivo. Só para que a gente possa ter uma ideia do que eu estou falando, na questão 100 diante do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar sobre a escala dos espíritos, que ele, ao analisar as comunicações, ele classificou os espíritos em 3 grandes ordens. Ele vai dizer, então, os espíritos da primeira ordem são os puros espíritos, esses que adquiriram o grau máximo da evolução. Eles não necessitam mais reencarnar. São espíritos que compreendem perfeitamente as leis divinas, essas leis naturais. Agem como ministros de Deus no universo inteiro para manter a harmonia, a calma, a tranquilidade. Não se agasta, não se desequilibra por nada, porque eles conhecem perfeitamente a lei de Deus e que mantém-se em harmonia, não necessitando mais reencarnar, e quando o fazem ou se aproximam, são considerados guias que vão dirigir ou orientar grupos, nações, países e muito mais. São espíritos que coordenam os astros, são almas que, não necessitando mais reencarnar, podem estar longe, a quilômetro, a anos-luz de distância e conseguem nos influenciar aqui, em qualquer outro local. Então são espíritos da primeira ordem, chamado puro espíritos. Eu só queria verificar, tem alguém desse grupo aí?
Porque na jornada geralmente vem, né, o pessoal dessa área. Aí Allan Kardec vai falar do segundo grupo, que é da segunda ordem, que são chamados bons espíritos. Esses não atingiram o grau máximo da evolução, mas eles estão na fase intermediária. Mas já desenvolveram o amor, já desenvolveram a sabedoria, já desenvolveram o conhecimento. São espíritos que, quando reencarnados, servem de modelo, de guia. São almas muito que agem perfeitamente de acordo com a lei de Deus, compreendem perfeitamente a lei de Deus e sabe que há uma necessidade, uma calma para que cada um evolua. Não tem pressa. São almas que, mesmo estando ligadas ao corpo, sempre demonstram muita capacidade, muita tranquilidade, muita calma, muita percepção sobre a vida espiritual. Se dedicam para o bem do próximo, para a humanidade. Se molam em termos da própria vida para que o outro se torne feliz. Então essas almas vivem basicamente em harmonia. Muitas delas, e a grande maioria, são chamados espíritos guias, protetores. Muitos deles protegem os espíritos das classes inferiores. E não importa, podem estar a quilômetros de distância, que também se locomovem no espaço com muita facilidade. Por terem harmonia, eles não se desequilibram, compreendem a lei de Deus, agem no bem o tempo todo. Alguém desse grupo? Bom, e Allan Kardec então fala da terceira ordem, que é chamado espíritos imperfeitos. Ele pegou um grupo e verificou que esse grupo tinha algumas características diferentes. Esses, por exemplo, não compreendiam a lei de Deus. E é um grupo que, por não compreender a lei de Deus, está num estado desequilibrante o tempo todo. Às vezes acorda de manhã, tranquilo, aí o meio-dia já fica bravo e à tarde fica horrível, né? Acorda no dia seguinte com os dois pés esquerdos. Geralmente tem dificuldade na área dos relacionamentos emocionais. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz calor demais, reclama. O ar-condicionado é 20, aí outro bota 30, outro não, bota 16. E é uma coisa. Essa turma sempre tem muita dificuldade. Essa turma da terceira ordem tem muita raiva, rancor, guarda ressentimento. Guarda, eu odeio ele há 20 anos. Mas por quê? Não me lembro não, mas de você eu odeio. Então esse pessoal da terceira ordem, que são espíritos ainda muito presos às questões da matéria, por não compreender a lei de Deus, agem com Deus como se Deus fosse capaz. Agem com os anjos, espíritos protetores, como se ele fosse protetores ou espíritos, na realidade, né, guarda-costa, querendo que livre, quer fechar o corpo, quer uma série de coisas. Esse pessoal da terceira ordem, por ter dificuldade em relação a Deus, age mais ou menos assim. Faz uma prece a Deus e diz assim: Senhor, entrega a ti o meu problema. E dá uma olhadinha para o relógio, fica aguardando a resposta. Como o Senhor não responde naquele tempo, ele pega o problema, tenta resolver e sempre dá errado. Então ele odeia, ele tem mágoa, ressentimento, fala mal da vida alheia. Eu sei que não acontece por aqui, mas esse grupo tem essa característica. Como ele vive sempre em desarmonia, são espíritos que sofrem muito e precisam reencarnar muitas vezes. Tem um grupinho dentro desse grupo, dentro dessa faixa, chamado pseudo-sábio. Esse responde qualquer coisa, perguntou e ele responde. E todo mundo acredita. E ainda escreve um monte de livro e todo mundo lê e acha maravilhoso. Porque lá no mundo espiritual, o espírito sai de vez em quando da reunião mediúnica para fumar um cigarrinho. E o povo divulga essas coisas. Porque analisa, pelo seu prisma, pela sua condição, analisa um conteúdo desse e acredita que é verdadeiro. Bom, esse pessoal da terceira ordem não precisa levantar a mão, não. Geralmente, é a característica dos espíritos que estão aqui, que somos nós. Por isso que o Código Penal se torna necessário para o entendimento, senão nós vamos ter dificuldade. Então a impureza, que faz parte ainda do nosso processo de evolução, vai nos dificultar a nossa caminhada. Só que há um detalhe: ninguém aqui na Terra está livre. Ou tem uns entrando para sujar o pé de lama, ou tem outros saindo com o pé sujo de lama. Então a condição é sempre igual. Mas eu sou melhor do que ele. É em que? Pela presunção já deixou de ser. Então, muitas das vezes, a gente tem essa dificuldade de perceber. Mas, naturalmente, quanto mais consciência e mais ação, nós teremos uma vida diferente. Mas um outro ponto. A completa felicidade prende-se à perfeição. Então, se eu quero a felicidade, ela está intimamente ligada à perfeição. Não tem outra maneira.
Se eu não for perfeito, eu não vou ter a plena felicidade. Ah, mas eu queria meia felicidade. O que nós temos é estado mental de felicidade, que é diferente. Mas a felicidade é aquilo que não pode mais, não se tira mais. Por exemplo, como a gente diz assim, ah, eu perdi a paciência. Não perdeu não, é que tu não tem paciência. Porque se tivesse, não perderia. Então, quando eu adquiro algo, aquilo me pertence. Allan Kardec, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a verdadeira propriedade. O que realmente é nosso, que nos pertence? Somente aquilo que eu posso levar quando eu deixar o corpo físico. O celular do ano vai ficar. O carro, por mais bonito que seja, fica. Pode até levar lá para o mausoléu, mas vai de carro até ali, depois vai ter que ir a pé mesmo. Tem jeito. Agora, o que é nosso mesmo, que ninguém pode tirar? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais, nos afirma o codificador. Então, a inteligência que nós possuímos, que é um atributo divino que nós herdamos, o conhecimento, que é a escolha que nós fazemos para adquirir o conhecimento, desde que esse conhecimento seja um conhecimento que me leve ao crescimento, e as qualidades morais desenvolvidas é o que não me pertence. Ao deixar o corpo físico e ir para o plano espiritual, isso é meu. Ninguém tira. O resto fica. O corpinho mais sarado que seja, né, vai ficar. E os bichos vai comer. Não tem jeito. Mas então não vou cuidar do corpo? Não cuida. Porque se tu não cuidar, é suicida. E aí vai sofrer em dor. Agora não precisa exagerar. Pode cuidar para manter, né, o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Então, quando a gente quer a felicidade, gozar algo com mais tranquilidade e não conseguimos, nós temos a privação. Por quê? Devido ainda à nossa imperfeição. Então, o sofrimento existente é uma consequência ainda da não perfeição. O dia que formos perfeitos, o sofrimento deixa de existir. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, quando eu adquiro a perfeição, atenua os sofrimentos e, naturalmente, o gozo, a felicidade, a tranquilidade, ela é natural. Ela passa a ser natural. Então, o único responsável por essa felicidade, a consequência, somos nós mesmos. Não há uma única imperfeição da alma. Olha que detalhe, não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitáveis consequências. Então, é aquele argueiro que Jesus falou, né? É aquele cisto, aquele ponto que está lá. Enquanto não for trabalhado, ele pode levar a funestas consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, desde o momento que eu desenvolvo as virtudes, ela terá situações compensatórias, felizes, a partir dessas virtudes que eu já adquiri. Mas da mesma forma, funciona que as minhas imperfeições, menor que seja, sempre gerará uma consequência. Naturalmente, que as atenuantes sempre vai estar ligada, né? Porque na lei divina também existem as atenuantes, não só na lei na terra, né? Vai estar intimamente ligada à intenção. Então Deus analisa mais pela intenção do que o ato feito, enquanto nós analisamos pelo ato. Mas a lei divina é analisada através da intenção, pela intenção. O que intencionou você fazer aquilo, né? Então essa intenção é que leva naturalmente o resultado de uma análise mais profunda do comportamento. A alma que tem 10 imperfeições, eu achei interessante o Allan Kardec ser bem didático, porque para que a gente não tenha dúvida, que alguém poderia assim, mas e aí, se eu tivesse umas 2 ou 3, como é que seria, né? E ele faz uma análise matemática muito interessante. Uma alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. É lógico, né? Alguém que tem mais vai sofrer mais do que aquele que tem menos. Enquanto dessas 10 imperfeições não lhe restar mais do que a metade, ou 1, ou 4, ou menos, sofrerá. Então, mesmo que ele tenha uma, ele vai sofrer.
Ah, mas eu já tive 9, agora só estou com uma. Continua sofrendo. Naturalmente que as consequências de a dor e o sofrimento guarda uma proporcionalidade ao ato feito e a imperfeição ainda acalentada. Por exemplo, muitas das vezes nós falamos assim, queremos trabalhar a questão do orgulho. Só que o orgulho, nosso Emmanuel diz que ele precisou de 2000 anos para trabalhar o orgulho. Então, 2000 anos para trabalhar o orgulho. E até chegar a trabalhar o cigarro, a bebida, né, ainda falta muito. Aquilo que a gente vê, a gente não consegue se livrar. Imagine aquilo que a gente não vê, ou aquilo que a gente acredita que está simplesmente virtuoso. Não, eu sou sincero, falo mesmo. Às vezes é uma grosseria só. Né? Às vezes é uma atitude agressiva. Às vezes só não pegou o outro pelo pescoço porque a lei da terra o impede. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que diz que é autêntica, muitas das vezes ela não pode pegar o outro. Né? Se ela pudesse, ela pegaria. Ou fazer os atos pelas próprias mãos. Então, virtude, ele não se desgasta, ele não se desequilibra, aquele que adquire. Ele compreende. Naturalmente, ele não é conivente com o erro. Mas, ao mesmo tempo, ele auxilia aquele que errou. Mesmo que o fato de auxiliar seja puni-lo, até pelas leis humanas, como já existe. Então, o sofrimento sempre vai guardar essa proporcionalidade. De todas extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Então, de todas as imperfeições extintas, a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que a outra, menos rica de boas qualidades. Então, naturalmente, as qualidades sempre vai levar uma situação melhor. Em virtude da lei do progresso, que é uma lei natural, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, então, alguém poderia dizer assim, então estou privado de adquirir a perfeição? Porque eu não tive oportunidade nessa existência, como muitas vezes a gente acredita, por ter nascido em tal situação, por ter nascido em tal grupo social, por ter sido impedido ao longo do tempo para me desenvolver. Então eu poderia acreditar que, naturalmente, o progresso, então, seria falho, se eu considerar apenas uma existência. Considerando várias vidas, aquilo que eu não consegui realizar, realizarei na próxima. Então, adquirir o bem que lhe falta, conforme o esforço e a vontade própria. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então, todos podem adquirir. Alarico, rei dos visigodos, quando ele invadiu Roma, na época do ano 400, quando houve, a partir daí, a queda do Império Romano, ele mandou dizimar diversas pessoas, porque ele tinha um exército muito poderoso, que estava junto com o imperador, e o imperador, querendo tirar-lhe a vida, e ele conseguiu evitar que morresse, ele então se voltou contra o império. E ele mandou matou diversas pessoas. Atirou fogo nas casas, matou famílias, crianças. Só que este espírito adquiriu um processo de ajuste perante as leis divinas. Na visão espírita, é lei de ação e reação. Na visão sankrista ou budista, poderia ser o karma, que muitas vezes a gente fala, que não é uma terminologia espírita. Então ele gerou para ele consequências morais que ele deveria se ajustar perante aquelas atitudes cometidas. E em diversas situações, em diversas reencarnações, ao reencarnar, pelo estado desequilibrante do seu psiquismo, ao se ligar ao corpo, ele gerava no corpo a desorganização orgânica e a lepra aparecia no seu corpo. Em várias reencarnações. A das últimas reencarnações dele foi aqui no Brasil, como um poeta que nasceu em São Paulo, chamado Jesus Gonçalves. E quem já leu ou já ouviu falar de Jesus Gonçalves, que foi espírita, já estava numa situação de final do processo de ajuste perante a própria contabilidade divina, ele, naturalmente, naquela última encarnação se ajustou.
ele precisou de 1.600 anos para colocar no lugar as vidas ou desajustes que ele criou no ano 400. Então, se nós formos fazer uma pequena análise, podemos entender que muitas das vezes, nós às vezes estamos repetindo comportamentos, repetindo história, fazendo a mesma coisa que nós fazíamos antes e acreditando que a gente é diferente. Por exemplo, o Manuel Fernando de Miranda, no livro Nos Tormentos da Obsessão, ele vai nos falar a respeito dos espíritos, que ao conhecer sobre essa realidade do mundo espiritual, por conhecer as consequências que ocorrem no mundo espiritual pela atitude, pelo comportamento, e quando não agem de acordo, sofrem muito, porque chegando do outro lado, descobre ou tem a visão do erro cometido. E o arrependimento que o leva gera geralmente desequilíbrio mental. E nesse livro, então, ele vai falar a respeito de um local que Euripides Barçanufo, que viveu conosco aqui no Triângulo Mineiro, pediu a Jesus para que pudesse criar um ambiente onde pudesse recolher as almas que chegavam em estado de perturbação no plano espiritual. E tem uma ala lá específica no Sanatório Esperança, uma ala específica para espírita, para médios espíritas, palestrantes espíritas, não está cheio. Por quê? Porque muitas das vezes ao falar, ou muitas das vezes ao ler e não agir de conformidade, geramos para nós mesmos, não para o outro, consequências morais indevidas que vamos ter que nos ajustar. E ao chegar do outro lado, perceber que perdeu a oportunidade, muitos se desequilibram, não aguentam pela decepção, porque teve a oportunidade de se ajustar. Então, esta consequência é natural. Naturalmente que não é só os espíritas. Todo aquele que tem uma proposta, voltada para o bem, ou tem conhecimento de como agir e não age, terá as consequências devidas em relação a isso. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, ninguém é desprezado por Deus. Ah, mas tem espíritos que sofrem muito no plano espiritual. Eu li no livro isso, eu li no livro aquilo. Com certeza. Naturalmente, são necessários às vezes essa dor, já que o espírito não morre nunca, para que ele recobre a consciência, para que ele perceba o erro cometido e comece a agir na prática do bem. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Então nós trazemos conosco mesmo. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Ah, eu estou com muita dificuldade aqui em Santa Catarina. Eu vou agora morar na França. Vai tudo contigo. Não adianta. Se as consequências da tua existência estão em você, vai com você. Ah, mas eu queria sair do mundo da Terra e para um outro mundo, os mundos semelhantes, de acordo com a vibração do Espírito. Eu vou para planetas semelhantes. Esse planeta chupão que está por aí perto, é igualzinho à Terra. Então não muda muita coisa. Só que lá, ainda na época do mamute, vai ter que construir tudo. Então muitas das vezes a gente tem uma ideia falsa de acreditar que podemos mudar tranquilamente, sabendo que os motivos básicos da nossa dor, da nossa infelicidade, estão em nós. À medida que eu trabalho isso, eu posso estar em qualquer lugar. Por isso que muitas das vezes, a gente, quando analisa as questões de alguém, nada mais é do que nós estamos fazendo o caminho de volta. Ontem nós desprezamos e hoje nós temos a consequência desse desprezo. Então, o caminho de volta é que nós estamos fazendo agora. Não existe outra coisa. Muitas das vezes alguém diz assim: Sidney, eu acho que eu já reparei tudo na existência. Aí eu costumo dizer assim: não, apenas está botando no lugar. Ainda não começou a ter crédito, não. Só está botando no lugar o que foi tirado. Quando depois que botar no lugar, aí começa a ter valores. Mas isso demora um pouquinho. Algumas reencarnações. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes.
Lembram do filme Nosso Lar? Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? Lembram? O André Luiz, depois que estava mais tranquilo e entendendo o novo estado que ele se encontrava, quando ele vai à Terra, e na Terra ele se desequilibra emocionalmente por ter ainda ciúme da esposa, a ideia de posse, e aí o que acontece? Ele se desequilibra e retorna ao quê? A região do umbral. E ao voltar àquela região, ele sofre as consequências do desequilíbrio. Quando ele percebe, agora, mais consciente, que só ele poderia modificar-se, ele se modifica e ele automaticamente sai daquele espaço. Então, por acaso, houver o desencarne de hoje para amanhã, alguém for para o plano espiritual, de preferência fique de olho fechado quando desencarna. Se ouvir uma voz meio atrapalhada, não abre o olho não, deve ser obsessor. Mas se ouvir uma voz calma, tranquila, serena, abre o olho, pode ser teu anjo de guarda. E se por acaso se encontrar em um estado, em um desequilíbrio, em um momento, ou perambulando pelas ruas de Balneário Camboriú e falando com todo mundo e ninguém te respondendo, pare e ore a Deus. Tenha calma, tranquilidade. Se chegar em casa a família não responder, pode ser que eles tenham brigado com você. Você não sabe. Talvez você já esteja no corpo. Mas se por acaso você estiver fora do corpo, tenha tranquilidade. Porque você continua sendo filho de Deus, mesmo fora do corpo. A dificuldade é que quando eu vou para o plano espiritual, eu não consigo entender ou ver com a mesma facilidade que eu estou no corpo físico. Porque aqui nós temos a luz que nos auxilia. Lá a luz é própria. Ou tem ou não tem luz. Ou você tem a condição de perceber um pouco além, ou você não percebe. Então o único que tem que trabalhar esses valores é o próprio indivíduo. E André Luiz nos fala que os espíritos geralmente são classificados pelo plano espiritual e retornam ao corpo físico quase imediatamente. Muitos desencarnam, reencarnam e nem percebem que isso aconteceu. E já está acontecendo isso mais 10 vezes. Nem percebem. Eu só queria fazer uma pergunta, que eu estou me programando para a próxima existência. Eu já fiz a pergunta em vários lugares. Mas como estou vendo gente nova aqui, e eu gostaria de saber, porque na minha próxima existência eu precisava reencarnar. Eu gostaria de saber quem pode me receber como filho na próxima. Alguém? 1, 2, 3. Opa, tá bom. Outro negócio, tá melhorando. Depois o nome aí, e-mail, tá? Telefone. Parece brincadeira, mas enquanto a gente puder fazer amigo na Terra, faça. Mas faça verdadeiramente amigos, né? Não faz só por interesse não, que não dá certo. Faça amigos. Porque são raros, diz André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, são raros aqueles que reencarnam entre amigos. A grande maioria reencarna entre os desafetos do passado. Volta de novo junto com aqueles que precisam se ajustar. Como ele também, ou ela, é filho de Deus, então vai voltar. Não tem outra maneira. E ele é um espírito imortal. Então por isso que muitas das vezes podemos adiar e talvez encontrar mais complicado à frente. E quando tivermos essa visão, esse entendimento mais apurado, nós vamos entender que estamos num processo de crescimento. Então, faça amigos sinceros, né? Não adianta aquela relação lá do Face, aquela não funciona, tá? Se desencarnar e pedir para reencarnar, né? Não funciona. Então eu preciso que tenha almas que nos queiram receber. Porque o número que tem para desencarnado, para reencarnar, a fila é grande. Então é uma oportunidade. Por que isso? Porque é na matéria que nós fazemos o nosso processo de crescimento. Não tem outro meio. Podemos permanecer no plano espiritual, mas é na matéria que nós somos testados, aferidos, quanto o nosso conhecimento. O bem e o mal que fazemos decorre da qualidade que possuímos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Parece que agora complicou, né? Antes era só não fazer o mal. Agora também não fazer o bem também se complica. Porque se eu tenho oportunidade de ajudar, se eu tenho oportunidade de orar, se eu tenho oportunidade de fazer um bom pensamento, olhar com um bom olho, um olhar positivo para alguma situação, e não faço, eu estou me comprometendo. Eu estou entrando na faixa de desequilíbrio que paira num ambiente social que vivemos. Então, quanto mais
eu me harmonizar e procurar fazer o bem, mesmo que seja um olhar. Já que eu não posso fazer aquilo que eu gostaria, ou poderia fazer, pelo menos que eu faça isso com um bom sentimento, né? Para modificar. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Sendo infinita a justiça de Deus, não existe uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, nós temos toda possibilidade de crescimento. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Mas cedo ou mais tarde vai ter que se ajustar. Se não for por uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então hoje eu vivo algo que talvez tenha deixado pendente em 3 ou 4 ou 5 encarnações atrás. Então a gente, eu estou reparando a vida passada. Qual passada? Talvez seja passada 3 ou 4 existências anteriores. Vejam que esse conhecimento naturalmente pode nos levar assim, ai meu Deus, eu tenho que reparar tanta coisa, né? E aí cada vez mais tem coisa do passado. É que quando a gente fez as coisas erradas, a gente fazia com prazer. Vou só relembrar em alguns momentos. Por exemplo, o pessoal aí que participou das cruzadas, lembram disso? A noite de São Bartolomeu, quem lembra que participou dela? Que mandou matar lá mais de 3 mil. As guerras santas que existem, quantos de nós não participamos? Quando Chico Xavier trouxe a mensagem dos jovens a respeito, principalmente naquele período do incêndio no Joelma e no Andraus, aqueles espíritos que foram magneticamente atraídos a estarem ali, foram alguns cruzados que participavam das cruzadas na época, e ali se reuniram e sofreram aquelas consequências da morte coletiva. No ciclo de Niterói, que pegou fogo, e diversas crianças morreram, foram almas que tinham se comprometido na época de Roma para homenagear o grande general, e ao se comprometerem para homenagear esse general, construíram algo para poder mostrar para o general a grandeza do general. Botaram os cristãos nas arenas para serem queimados. Essas almas, ao longo do tempo, se ajustaram perante a contabilidade divina, os erros cometidos, e depois de se ajustar ao longo do tempo, elas pediram para que pudessem desencarnar coletivamente. Diz Raul Teixeira, que ele mora em Niterói, ele estava na porta de sua casa, e os seus amigos, muito jovem, e ele jovem ainda, disse: Raul, vamos participar, vamos ver o circo. E o Raul disse: eu vou esperar meu pai, porque meu pai está para chegar com o dinheiro. E aí, diz Raul, que o pai demorou, e os amigos falaram: mas a gente paga para você? Não, eu vou esperar meu pai. Então nós vamos, Raul, e depois a gente se encontra. Passado um tempo depois, que foi o circo que tinha começado já o espetáculo, o pai chegou meio atrasado. Quando o pai chega, Raul olha na sua casa e vê o fogo, a labareda, pegando. Todos os seus amigos, naquele período da adolescência, desencarnaram no céu. Todos eles. Havia um homem que tinha um pequeno comércio. A sua esposa e o seu filho foi também para poder assistir o circo e desencarnar. Esse homem se desequilibrou devido à perda da família. E ao se desequilibrar, perder os seus bens materiais, ele saiu pelas ruas escrevendo pelas paredes. E geralmente, quando a gente perde o equilíbrio psíquico, nós colocamos para fora aquilo que nós temos por dentro. E ele colocou aquilo que ele tinha dentro dele. Começou a escrever pelas ruas
pelos viadutos do Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. As consequências, elas sempre vão existir. O que eu vou fazer com essas consequências, ou com as situações que eu me encontro, depende de mim. Eu posso resistir a uma dor e passar por essa dor, como Francisco de Assis, no exemplo para nós. Ou eu posso passar pela dor o tempo todo reclamando da dor. Há nesse capítulo ainda, que Allan Kardec apresenta, para que nós venhamos a nos ajustar perante a contabilidade divina, é preciso 3 situações para que isso ocorra, que muitas das vezes demoram a acontecer, por isso que sofremos as consequências e entramos no processo de ajuste constante ou apenas estamos vivendo as consequências das nossas atitudes. A primeira delas é o arrependimento. Eu preciso me arrepender do ato cometido. Enquanto não me arrependo, o remorso me paralisa. O acreditar que eu agi correto me permite ou me dá condições de permanecer por longo tempo ainda na dor e principalmente no equívoco cometido. Mas no momento que eu me arrependo e verifico que aquela atitude tomada não foi correta perante as leis divinas, eu entro na segunda fase, que é a fase da expiação. A expiação é sofrer aquilo que fiz o outro sofrer. É eu passar a mesma situação ou situação semelhante, igual que eu fiz o outro. E quando eu entro nesse processo de expiação, eu me retempero e me reequilibro perante as energias divinas, porque eu sou um ser que ligo ou me conecto ao campo energético do próprio universo. Aí eu entro na outra fase, porque não basta apenas expiar, não basta apenas se arrepender. É preciso que eu entre na terceira fase definitiva, que é a reparação, que é o ato de fazer o bem àqueles que eu fiz o mal. Para cada um pode estar numa fase. Talvez numa situação familiar eu esteja ainda na fase expiatória. E aí eu olho para o lado e falo, meu Deus do céu. E olho para o outro, vejo o outro, e vejo a família toda, parece que está todo mundo contra mim. E às vezes não. Às vezes eu nem entrei ainda na área do arrependimento. Só voltei junto para ver como é que a coisa é. E continuo voltando junto, quantas vezes forem necessárias. Imagine, por exemplo, aquele vizinho que você não gosta muito dele, que mora lá na sua casa. Se você mora num prédio, geralmente aquele vizinho que tu não vai muito com ele, Deus coloca para morar no mesmo andar que você, de preferência. E aí quando você vai sair do seu apartamento para poder... Eu sei que tem gente que tem vizinho assim, né? Tem gente que já olhou assim de lado. E aí na hora que você vai descer no elevador, o vizinho vai descer também, você finge que esqueceu algo só para não descer com ele. Passa o tempo. Reunião de condomínio, você já leva a tua cadeira e bota de costa pro vizinho. E tem vizinho que entra ação contra outro vizinho e cria dificuldade dentro do prédio. Ih, meu Deus. Bom, aí o tempo passa. Só que você, espírito, esquece que o vizinho é espírito. E você também. O tempo passa, você desencarna. Naturalmente não ficamos para a matéria muito tempo, temos que deixá-la, porque o corpo não aguenta. E aí retornamos ao corpo físico. No meio daquela multidão, mais de 1000 pessoas, adolescente, eu olho para aquela e me apaixono. Caso e tenho uma família maravilhosa. E nasce aquele rebento maravilhoso. Bochechinha rosada, gordinho, fofinho. Da minha turma nasce meio cinza, amarelado, sei lá. E aí eu beijo, abraço, tiro foto, boto no Face, coisa linda. Dou a vida por aquela criatura. Só que alguém, porque tem aí um chamado de médico de ponto de ônibus que olha para você e diz, está carregado, eu estou vendo 10. E aí olha para você, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele. Reencarnou. O vizinho. Tem pais que ao descobrir isso psiquicamente fazem atitudes agressivas contra os filhos. Ele nem sabe que era vizinho, talvez um inimigo qualquer. Tem pais
que superam. E ao superar esse momento que Deus colocou de novo, agora numa nova roupagem, o amor por aquele espírito que agora está na condição de meu filho, eu supero o mal do passado. Então por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão de erros, de desajustes, de pecados. Então o mecanismo que nós encontramos dentro do conhecimento espírita para perceber que estamos sempre em processo de ajuste é reencontrar aqueles que Deus, ou por algum motivo, abandonamos, ou deixamos no passado, ou nos comprometemos no passado. E vamos reencontrar de novo, para conviver novamente, para ajustar. Até que um dia a gente consiga sair do plano físico e chegar no plano espiritual e falar, eu botei em dia, que coisa boa. Há uma senhora que chegou no plano espiritual depois de muito tempo de aguentar o esposo, porque ela dizia para as amigas, né? Porque não tem coisa mais interessante. Às vezes a pessoa convive com a outra pessoa há muitos anos, mas fala mal da pessoa para todo mundo. Talvez propaganda ao contrário, para ninguém ficar de olho, mas às vezes fala mal mesmo. E fala mal dele, fala isso, que ele é aquilo, e falava que era uma mala na vida dela. E ela viveu aquele tempo todo. Ao desencarnar, chegou no plano espiritual. Chegando no plano espiritual, foi recebida por aquele que a percebia durante toda a existência, e ele perguntou para ela, e aí minha irmã, como é que foi na Terra? Ela falou, foi horrível. E aí até começou a chorar. Para poder dar drama ao negócio, porque a gente chorando dá drama ao negócio, né? Aí começou a chorar. E aí, como é que foi a convivência com ele? Foi horrível. Aquele homem era muito difícil. Ele fez isso, ele fez aquilo, e contou milhões de coisas. Tudo que poderia contar. Bom, ao contar tudo aquilo, no momento que ela parou de falar, ele falou, então a senhora aguentou? Aguentei, meu irmão. E doida já esperando se livrar, né? E aí ele falou, só que tem um detalhe. Até agora a senhora aguentou. A senhora agora vai ter que voltar para amar. Porque enquanto amar, não se livra. Então vai ter que retornar. Então vejam, eu posso até me sujeitar a uma série de coisas. Até porque hoje, pela liberdade que temos, não precisa se sujeitar a nada. Mas, enquanto eu não amar aquele que Deus colocou ao meu lado, mesmo que seja a distância, é preciso que eu ame. E aí é um detalhe, quando eu amo, aí eu não quero mais deixar. Porque aí eu percebo que ele faz parte do processo de crescimento meu. Ele ou ela, não importa aí a figura. Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá esse livre exame de capacidade de entendimento, mas em percebendo que aquilo que nos compromete ainda, nos compromete muito ainda no plano espiritual, é o nível de relação que nós temos uns com os outros, das dificuldades que criamos uns com os outros. Chegando no plano espiritual, nós ainda colheremos o ato errado que tive com um com o outro. Os atos cometidos contra a natureza geram consequências também para o indivíduo. Numa próxima reencarnação, nascer em ambiente onde poderá ter as deficiências, as dificuldades, ou locais onde sofrerá enchentes ou algo nesse sentido, para se reparar atos cometidos. Os atos cometidos contra a sociedade, naturalmente gerará na próxima existência alguém que terá grande facilidade na família, mas não consegue arrumar emprego. Tem, às vezes, 4, 5 diplomas universitários, mas tem dificuldade. Talvez aquele que conseguiu se locupletar dos bens materiais na área do poder público, na próxima, poderá ter muita dificuldade para ter o apoio da sociedade. Talvez terá a família, a quem ele beneficiou com os recursos materiais, mas terá dificuldade na relação. O outro, que abandonou o lar para se envolver nas questões do mundo, terá facilidade talvez no mundo, mas não encontrará um lar onde possa repousar a cabeça. Reencarnará talvez e será abandonado logo no início. Cada um terá suas consequências. Identificar para cada um qual é a consequência de cada um porque fez isso, balela. Não existe essa possibilidade. Não existe médium algum que possa dizer o que você foi em vidas passadas. Nem a terapia de vidas passadas, aplicada pela teoria ou pela psicologia transpessoal, não identifica. Apenas entra num vácuo de alguma existência. Mas as características derradeiras ou que estão ligadas, é impossível penetrá-las. Agora, minha consciência, eu posso penetrá-las. Me desligando do plano espiritual, me desligando do plano físico e indo para o plano espiritual. Há uma obra
que pouco conhecida, ou pouco conhecida, mas pouco lida no movimento espírita, é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Esse livro, eu costumo dizer assim, se alguém estiver morrendo, dá esse livro, que ela volta para o corpo correndo. Porque não é depois da morte. Ele traz para a vida. Leon Denis, como um filósofo espírita e contemporâneo a Allan Kardec, ele desenvolve toda a filosofia espírita, mas ele mostra, nesse livro, as consequências comportamentais que está em Céu e Inferno e como a criatura pode se ajustar ainda na Terra para ser feliz. E caminhando, nós podemos encontrar nas obras de Leon Denis, nas obras de Manuel Fernandes de Miranda, nas obras de Joana de Ângeles, o conhecimento, para entender como é que funciona. Agora, ao entender, ao ter o conhecimento, ao saber, a ação só dependerá de cada um. Só terá consequências quando cada um tiver uma ação perante a própria vida. Certa feita, um palestrante espírita que fazia palestra em diversos lugares, ele ia em determinada cidade, fazia sua palestra, e quando ele chegou numa certa casa espírita, ele fez a sua palestra. Ao terminar, quando ele terminou, ele percebeu que mesmo fazendo a palestra, falando muito do espiritismo, ele percebia que tinha um senhor sentado em uma determinada cadeira ao fundo, que na hora que ele falava algo, o homem fazia assim. E ele falava outras coisas e o homem fazia assim, de vez em quando. E ele viu que o homem estava discordando dele. Como um bom espírita que era, ele ficou muito preocupado. Mas terminou a palestra, foi embora, não falou nada. Foi convidado de novo a estar naquela cidade e naquela casa espírita. Quando ele chegou, começou a fazer a palestra, só que naquela vez ele estudou mais o espiritismo. Porque ele falou, agora eu quero ver ele discordar de mim. E aí ele fundamentava, falava, e algo que ele falava, o homem fazia assim. E ele falava outras coisas e o homem fazia assim. Teve nessa noite, quando ele fez essa palestra, depois de ter se preparado muito bem, o homem fez mais assim do que assim. E ele ficou mais preocupado. Foi embora, não perguntou. E ele percebia que cada vez que ele estudava mais, e quando ele era convidado para estar lá, e às vezes até se convidava, vem cá fulano, não quer que eu vou fazer palestra aí? Porque ele queria mudar aquele homem que não acreditava nele. E aí o que ele fazia? Estudava. E várias vezes quando ele ia lá, fazia sua palestra, no momento que ele fazia, o homem fazia assim. E falava outras coisas e o homem fazia assim. E ele foi passando o tempo. Passou. Até que um dia, quando ele chegou na casa espírita, fez a palestra, olhou e não viu o homem. Não viu o Senhor. Virou para o dirigente, quando terminou, e disse assim, vem cá, aquele senhor, sentado ali assim, assim, descreveu mais ou menos. E aí quando ele descreveu, aí o dirigente, é seu fulano. Aí ele pergunta ao palestrante, ele não veio hoje? Não, seu fulano desencarnou semana passada. Ah, desencarnou? É. Por quê? Não, por nada. E o palestrante passou. E o tempo passa. Eu não sei se vocês sabem, palestrante espírita também desencarna. Gerson, eu, todo mundo vai desencarnar. E aí, ele chega no plano espiritual e chegou meio demendadozinho. Porque é assim, quando fala muito, mais de uma hora, né? Fala muito e faz pouco. Chega meio atrapalhado do outro lado. E chegou meio atrapalhado. Quando ele chegou meio atrapalhado, não sabia se estava no mundo espiritual, se estava na matéria ainda, embora tinha muita teoria, mas pouca prática, foi recebido por quem? Pelo Senhor. Muito calmo, sereno, tranquilo. Aquele Senhor o recebeu com muito carinho. E no momento que ele recebeu, e ele percebeu que aquele homem recebia todos que ali se encontravam, recém-chegado no corpo, com muito carinho. Mas ele reconheceu o homem, o palestrante, e virou para o homem e disse assim, eu não reconheço. E o homem olhou para ele, mas sim, eu reconheço. O que o senhor discordava tanto de mim na terra? Aí o homem olhou para ele, olhou com mais carinho, falou assim, eu me lembro de você. Oh, você é um bom palestrante, eu me lembro. Olha, as tuas palestras muito boas. Mas o que o senhor discordava tanto de mim? Porque eu falava, eu me esforçava para falar tudo certo do espiritismo, o senhor discordava. E ele disse, eu me lembro, oh meu amigo, me desculpa, não é que eu discordava de você não. É que quando você falava as coisas, eu pensava assim comigo, isso eu já faço. E aí tu falava outras coisas, eu falava, isso eu não faço.
E quando terminou, eu ia para casa e verifiquei, teve uma palestra tua então que tinha tanta coisa que tu falou que eu não fazia. Eu chegava em casa, anotava e tentei fazer. Aí o palestrante disse, felizmente, nem tudo que eu falei eu fiz. Por isso que eu estou nessa situação. Então, o Espiritismo não mostra que ninguém é melhor do que ninguém. O Espiritismo mostra que todo mundo é igual. O fato de estar aqui na frente talvez seja mais comprometido ainda, porque o primeiro ouvido que está próximo da minha boca é o meu. Então a doutrina espírita nos iguala a todos. Sair do plano físico e ir para o plano espiritual, os títulos, os nomes, o dinheiro no banco, a pompa, o orgulho, fica tudo lá no túmulo. Se você quiser levar, pode até levar, mas a porta que entra para o reino dos céus é muito estreita. E um detalhe, fica lá em cima no cume. Se for com muita mala, não consegue entrar na porta. Como a porta fica no cume, muito em cima, você vai escorregar e vai cair e vai perder algumas malas no caminho. Quando perder bastante mala, quase nada, é que você consegue entrar. Nos fala isso Herculano Pires, no livro Reino, que ele escreveu com o título Irmão Salvo. Então a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, mas é um livro de exame que ao estudar, analisar, nós podemos concluir com muita facilidade. E a possibilidade de você encontrar ajuda em qualquer lugar, você encontra. Sempre haverá um bom espírito ao seu lado, sempre haverá um bom amigo, um bom pensamento, uma casa espírita, um ambiente onde você possa recuperar suas emoções. Mas também, seja feliz por você mesmo. Faça a tua vida ser uma vida digna de paz e de amor. Seja digno para você mesmo, porque o único que vai responder essa dignidade no plano espiritual é você. Ninguém vai responder por você. E por último, lembro apenas uma história narrada por Joana de Ângeles, de um jovem sedento de conhecimento, que foi a um sábio da antiguidade e disse: tu és capaz de me ensinar toda a Bíblia, em que eu possa estar apenas com um dos pés sem quedar-me? O sábio virou e disse: é impossível ensinar toda a Bíblia num espaço tão curto de tempo. E aí o jovem virou para ele e disse: de nada me serve sua doutrina. E procurou um outro sábio. Ao encontrar o outro sábio, esse sábio conhecia a natureza humana, principalmente a natureza do jovem, que quer aprender as coisas no átimo de segundo. E o jovem lhe inquiriu: tu és capaz de me ensinar toda a Bíblia, em que eu possa estar apenas com um dos pés sem quedar-me? O sábio olhou profundamente nos olhos daquele jovem e disse: tome a posição. E ele, mais do que depressa, levantou um dos pés e ficou se equilibrando em uma das pernas. E o sábio lhe perguntou: mas é só isso? Indignado, o jovem perguntou. E o sábio falou: só isso. Que se tu és capaz de amar, és capaz de compreender a Bíblia. O Velho Testamento, o Novo Testamento, que ninguém consegue entender, diz o sábio: basta o amor. E aí você compreenderá com muita facilidade. Parafraseando Joana de Ângeles, afirmo, sem medo de errar: se queremos entender o Espiritismo, amemos. Amemos uns aos outros, amemos a nós mesmos, amemos a natureza, amemos a Deus. Porque quando debruçarmos o nosso olhar nessas leituras da ciência do infinito, nós vamos nos sentir penetrados por esse conhecimento. E vai modificar nas fibras da nossa alma os valores que são eternos, que estão dentro de nós. Ao serem despertados, nós nos perceberemos como filho de Deus na terra. Porque nós somos luz e devemos somar mais luz à luz que trazemos. Muita paz. Nós agradecemos ao Sidney por esta exposição, assim como nós o agradecemos por colaborar sempre que solicitado com os eventos aqui da nossa região, principalmente da 13ª URI, e colaborador desde a primeira jornada espírita, há 20 anos, nos trazendo o seu conhecimento, a sua colaboração. Era um pequeno jovem, estava iniciando ali a alfabetização e já colaborava conosco. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Sidney. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão por estar mais uma vez aqui.